Aqui nessa linha do tempo, eu quero que vocês visualizem esses 10 anos da Revolução. E tá marcado, depois cada um pode tirar uma fotinha, pode mandar no grupo, enfim, para poder depois, quem sabe, copiar no caderno, fazer anotações, certo? Eu quero que vocês só prestem atenção aqui para mim. Vamos lá. Lembrando que a Revolução, ela não começa quando? Quando a Assembleia dos Estados Gerais ela é convocada. Por que não é Revolução ainda? Porque não teve estopim? Porque essa é uma reunião que ela é extraordinária ou é uma reunião que ela pode acontecer? Ela pode acontecer, ela pode ser convocada. Tudo bem, fazia mais de 100 anos que ela não acontecia. Mas e daí? É igual uma CPI. O que é CPI hoje? Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela está toda hora acontecendo? Não. Ela é convocada, uma comissão de parlamentares, para fazer um inquérito, para fazer uma investigação. Então, imagine essa Assembleia como sendo uma CPI. Ela é convocada, só que no nosso caso, seria o poder legislativo, certo? Aqui você não tem os 3 poderes, até porque os 3 poderes, ele está sendo formulado aqui nesse momento. Por quem? Quem que é o pai da tripartição dos poderes, gente? Qual que é? Montesquieu. Muito bem. Aqui o que você tem na França? Uma monarquia absolutista. A revolução ela começa mesmo aqui, ó. Assembleia Nacional Constituinte. Qual que é a palavra mais importante dessa fase? Constituinte. Por quê? Porque é uma assembleia, todos juntos. Todos quem? Da nação, ou seja, não são mais súditos e que querem escrever uma Constituição, ou seja, vai tirar do rei aquela arbitrariedade, aquela coisa dele mandar e desmandar conforme o seu arbítrio, certo? Tipo o quê? Tipo Bill of Rights. Eles estão forçando o rei a assinar uma Constituição, um conjunto de leis escritas. Bom, isso não é novidade, você acabou de citar o Bill of Rights, você acabou de citar um documento que teve participação de um pensador iluminista, que falou dos direitos naturais, que daí sim foi o John Locke, tem que ser um britânico. Ele estava lá na execução do Carlos I, beleza? Certo? Deve ter sido. Daí você tem aquela data simbólica, por quê? Porque cai um símbolo, cai uma das masmorras, só que é a maior das masmorras. Imagina a Bastilha, gente. A Bastilha estava lá desde o século XII. Eu estou no século XVIII. Aquele bagulho tinha 8 torres de observação. Aquele bagulho era o símbolo de que qualquer coisa que afetasse o rei, você ia para lá e grande chance de você não sair mais. Não era só quem ofendia o rei ou quem cometia um crime. Nessa época também, estou falando do século XVIII, quem era insano, que daí a insanidade, qualquer problema psicológico, era a possessão do capeta. Jogava lá também, certo? Daí você vai ter, veja aqui que eu estou começando daqui essa fase e eu vou até aqui. Eu só marquei 2 coisas na primeira fase. A primeira delas foi a tomada da Bastilha e efetivamente a primeira Constituição Francesa, certo? Em 1791. Tá todo mundo enxergando aí, gente? Daí a gente chega na fase da Convenção. Qual que é? Primeira pergunta a nível crânio. Se acertar, prêmio bom. Vamos lá. Qual é a grande diferença entre a primeira fase e as outras? Porque mudou a monarquia. Primeiro era absolutista, depois virou... Primeiro era absolutista, depois a monarquia virou... Constitucional! E daí? Aqui era monarquia constitucional, certo? E daí? Daqui pra frente vira o quê? República. Peraí. República! Qual que é a diferença de monarquia e república? Qual que é a diferença de monarquia e república, gente? Monarquia é pode ser de vários tipos, pode ser concentrado, pode ser constitucional. República é vários. Monarquia é que governa de forma vitalícia, ou seja, até república você tem rodízio. Pode ser a cada 4 anos. Na primeira República Francesa, a transição, gente, aqui é a cada 1 ano. Ai, que inferno! Gente, eleição é um inferno. Todo ano eles iam eleger. Quantos representantes do lugar do rei? Alguém sabe chutar? Quantas pessoas? Porque o rei vazou, certo? Daí vai ser preso, decapitado, aquela coisa toda. No lugar do rei, para ocupar o poder executivo, já que eles estão aplicando as ideias iluministas. Saiu da teoria, foi para a prática.
Quantas pessoas vão sentar a bunda no lugar do rei? Várias. Várias, tem que ser mais de uma, pode ser uma, duas, três. Vou dar uma dica. Eles se inspiraram em Atenas. Quantos eram os arcontes de Atenas? 12. Se for 12 é par. Daí dá empate. Tem que ser um número ímpar. 9. 9 arcontes. Então você tem 9 caras. 9 caras sendo eleito. Daí olha, oi? Todo ano, na convenção. Daí no diretório passa para 5. Daí lá no governo Napoleão, que continua republicano, que daí vai ser o consulado, passa para 3. Daí depois eles falam, vamos parar com essa merda, vamos voltar para 1, daí vira império. Entendeu como que vai ser na transição? Mas foi transição entre monarquia e república. Só variou o tipo de monarquia e o tipo de república. Mas o sistema é o mesmo. Só que qual que é a diferença entre monarquia e império? O que que o império é mais que a monarquia? Pode ser o tamanho, mas não necessariamente o tamanho. Concentração do quê? Do poder. Então tem um poder extra. O poder, quando você fala de um rei, é o político, né? Quando você fala do imperador, você costuma ver ele cheio de símbolos. Ele também tem outro tipo de poder, uma outra esfera. Mas um poder político e um poder religioso, espiritual. Ele manda nas duas esferas, tá? Que a gente chama do poder temporal, que é o poder aqui, ó, carne, e o poder espiritual. Ele também manda na religião. Entendido isso? Ele está acima do Papa. Essa que é a ideia. Dentro do império dele. O nosso imperador, Dom Pedro I e Dom Pedro II, estava com autorização do Papa. Mas isso começou lá na Idade Média, lá com o Carlos Magno. Legal, toda essa fase aqui da convenção, gente, olha o tanto de coisa que acontece. Percebe a diferença de Marcos aqui e de Marcos aqui? Você vê que é mais agitada? Porque o rei vazou. Eles estão se adaptando na Primeira República, certo? É muita gente todo ano e você vai ter ataques estrangeiros. Até que, por fim, você chega na fase do diretório, aonde eu não coloquei nada, só o fim. O fim que foi o golpe 18 Brumário. Entenderam essa sequência de eventos aqui? E atrás você tem uma imagem de fundo. Vocês conseguem ver o que é? A queda da Bastilha. Desculpa aí. Já trouxe pronto aqui para vocês o que eu iria escrever. O que tiver pequeno eu vou lendo para vocês, tá bom? Tem muita coisa pequena, eu sei. Sabe o que é isso aqui? O que eu já falei. Aqui é o que eu tenho que falar. O que eu já falei para vocês que não pode esquecer, que a FUVEST já perguntou 2 vezes. Revolução. O que precisa? Precisa de um problema para você revolucionar, precisa de uma inspiração, como é que eu vou resolver, e precisa de uma chance, de um estopim, certo? Outra coisa que eu tenho que saber de revolução, o que é, o que eu preciso e o que é. Revolução é um evento histórico que altera um ou os 4 pilares. Muito bem. Estamos falando da Revolução Francesa. Revolução Francesa localiza espaço, tempo, século XVIII. Então eu tenho que saber que na França, quando começa a Revolução, como que estavam os 4 pilares? Na nossa última aula a gente falou sobre isso. Quem eram os monarcas? Foi ou não foi? Falamos sobre a crise econômica. Aqui eu detalhei para vocês. Aqui eu coloquei na crise, gente, porque a crise econômica, ela é construída, certo? É ao longo do tempo. Foi só o Luís XVI que ferrou com a economia? Não. Foram vários monarcas da dinastia Bourbon, certo? Só que tem os eventos mais simbólicos. Eles perderam uma guerra de 7 anos. Gente, para pensar. Guerra dos 7 anos. Contra a Inglaterra. No século XVIII. Porra, século XVIII a Inglaterra já era uma potência, certo? Vou fazer um paralelo com vocês. Segunda Guerra Mundial, quanto tempo durou? 6. 39 a 45, 6. Só que ela foi no século XX, certo? Guerra dos 7 anos, do século XVIII. E ainda por cima, grande parte dessa guerra não acontece na Europa. Ela acontece do outro lado do Oceano Atlântico. Ela acontece nas colônias britânicas e francesas da América. Foi cara essa guerra, não foi? E ainda perdem. Então, quem perde fica com rombo no seu orçamento. Isso é um fator que vai levar à revolução, concordam? Fora aquela vida, né, da monarquia francesa, de altos gastos. Para piorar as coisas que eu escrevi aqui, além da derrota, além dos gastos, a gente já falou sobre a economia francesa. A economia francesa, ela estava condizente com o século XVIII ou ela estava ainda semi-medieval?
Semimedieval, que a palavra mais correta é semifeudalismo, muito bem. E daí você tem o ano de 1788. A Revolução começa em 89, certo? Imagine que você vivesse completamente da agricultura, que é o caso da França. Imagine que vai ser um ano quase que sem colheita, porque começa o ano, eu estou na Europa. Começo do ano na Europa, quente ou frio? Frio, mas um inverno mais rigoroso do que todos. E os geólogos, eles confirmam, do século XVIII inteiro, dos 100 anos, 1788, parece que alguém foi lá e deu aquela espremidinha, você caminhou aqui esse ano. Foi o ano que tudo ficou desorganizado. Então foi um inverno muito longo e muito rigoroso. As pessoas na Europa, elas já estão acostumadas, né, sempre estiveram, a lidar com esse clima. Mas será que eles estavam com suprimento de lenha, de comida, de carne, de tudo? Não. E daí muita gente começa a morrer de fome. Ah, beleza, o inverno começou a ir embora, sensacional. Bora revirar a terra, bora plantar. Aham, plantaram, porque tinha as reservas de semente, né? Legal, daí começa a chover. Uau! E não para mais. Daí chove, chove, chove. Tudo que era para chover em 4 meses, chove em 1. Daí a semente alagadiça germina? Não, que bosta. Mas quem vive de plantar, planta tudo? Deixa uma reservinha, né? Porra, revira a terra, vamos lá, vamos plantar esse restinho. Estamos passando fome, mas vai dar bom. Deve aquele calor. Aquele calor que resseca a terra e nada. Gente, para você ter uma ideia, no ano de 1788, o francês médio, tem o paupérrimo e tem o ricaço, né? Mas o francês médio, a dieta dele era baseada em 6 pães por dia. 6 baguetão, que era basicamente a alimentação deles. Tudo era em cima do pão, 6 cacetinhas, exatamente. E sobrou naquele ano, se fosse pegar toda a produção de trigo, sobrou naquele ano meio pão por dia por habitante, que naquela época era 25 milhões de habitantes. Eu pergunto, primeiro, meio pão por dia para cada habitante alimenta? Cada habitante da França, no século XVIII, vai receber a sua ração de meio pão? Povo com fome, pensa nas consequências? E já estava lá com mais de 50 anos as ideias buzinando do iluminismo. A crise econômica é um grande deflagrador, certo? Que junta com toda aquela insatisfação do antigo regime, com toda aquela insatisfação do domínio intelectual da igreja e, para piorar, aquela sociedade estamental. Estamental é quando tem pouca mobilidade. Primeiro, segundo e terceiro estado. E quem que é o motor da revolução mesmo? A burguesia. E a burguesia está muito puta da cara por vários fatores, mas o principal fator é onde dói mais, que é no bolso, porque ela estava naquela camada que arcava com a maior carga tributária. Veio a chance, certo? Veio a chance depois desses abalos climáticos de 1788. Fui clara? Legal. Agora vamos detalhar aqui, detalhar as fases. Eu escrevi aqui para vocês que, como a gente sabe que tem uma inspiração, inspiração é o iluminismo, certo? Aqui eu detalhei para vocês, eu vou ler para vocês, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Lembra aquela Assembleia que eu falei que ela não é revolução ainda? Porque ela não é extraordinária, ela pode ser convocada? O rei convocou. Com muito receio, com muita dor no coração, mas ele convocou. E lá você vai ter uma reunião de 1.000 pessoas em Versalhes, porque ele não quis ir para Paris, sem microfone, para falar de grana. Vai ser tranquilo? Vai vir gente de toda a França. Gente representando primeiro, segundo e terceiro estado. Não vai dar bom isso, certo? Começa no dia 5 de maio. Maio, junho, julho. Percebe o tempo que ela se prolongou? Até que começasse, finalmente, a Assembleia Nacional Constituinte, foram quase 3 meses. Quase 3 meses lá, sabe por quê? Porque o rei se recusava a fazer reunião de manhã. Ah, não, de manhã, sai fora. Ele começava a reunião lá por volta de 2 horas da tarde. De manhã ele gosta de dormir até mais tarde, acordar, comer, voltar a dormir, daí acordar, comer, voltar a dormir, assim vai. Daí o negócio vai. Só que assim, para ele, tá com a adega cheia, com toda a sua dispensa cheia, tá de boa, né? Pois é. E a galera lá, querendo solução. O problema mesmo não foi nem só a delonga, nem só ali as ideias muito atiçadas. Foram 2 dilemas. Primeiro, deputados do primeiro e do segundo estado propuseram: os cofres estão vazios, a França está quebrada, aumentem os impostos. Para eles é fácil. Quem é que paga? O terceiro estado. E o terceiro estado que está lá em Versalhes rebate. O que eles propõem?
Diminuir, mas daí a crise. Se a conta tá alta, o que a gente faz? Vamos rachar, amigos. Porra, vocês têm terras, vocês têm renda. Ao invés de só ficar aqui na nossa cola, vamos dividir essa carga tributária. Primeiro e segundo estado quer pagar imposto, gente? Quer dividir a carga tributária? Não, é lógico que eles não querem. Como é que você decide algo que está ali empacado? Votação, certo? Vamos votar. Daí você tem lá um número que era não tão maior por causa da organização, você tem que ter eleições nos departamentos da França, que é como se fossem estados, tá? Só muda o nome, igual o estado no Brasil, o departamento na França. E daí fica um dilema. Tá aí a votação, ela vai ser por estado, um voto primeiro, um voto pro segundo, um voto pro terceiro, ou vai ser por cabeça? O que vocês acham que o primeiro e o segundo estado queriam? Voto de que tipo? E o terceiro estado? Pois é. E daí fica aquela coisa, estado, cabeça, estado, cabeça, estado, cabeça, estado, cabeça, não chega a lugar nenhum, né? Daí o rei que tá lá, muitas vezes ele dormia durante aquela reunião, ele pega e decreta um recesso. Fala, para essa porra, vocês ficam aí discutindo, não chega a lugar nenhum, recesso. Daqui a uma semana a gente volta. Uma semana, vocês se entendam. Daqui a uma semana a gente volta e vocês vão colocar aqui qual que é o ponto de vocês e a gente vai decidir. Ponto final. Sabe que dia que estava marcada a volta? Dia 9 de julho. 9 de julho, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na semana que vai cair a Bastilha. Tá percebendo que a gente tá chegando perto da Revolução começar? Dia 9 de julho. Chega a galera lá do terceiro estado, que daí nessa uma semana teve assassinato, teve sequestro, teve chantagem, teve tudo que você pode imaginar. Chega lá a galera pra ir, Versalhes parece um U, assim. Daí um dos lados, uma das alas, é onde fica o local onde está acontecendo a reunião, que era um salão de baile, na verdade. Todo ornamentado, aquele teto abobadado, com cortinas, e a galera cagando lá atrás, e se pegando na porrada, enfim, o caos. E daí, quando o terceiro estado chega para a reunião, portas fechadas. E os guardas, não, vocês não vão entrar. Você tá maluco? A gente tá aqui faz 3 meses. Não, não, não vai entrar. Eles falam, esses guardas são retardados. Vamos dar a volta, vamos entrar pelo outro lado. Tem 2 portas, né? Dá a volta, guardas também. Ô, caceta. Imagina aquele sol, gente. É julho. É calor, é mais de 40 graus. E a galera já fedia, tá mais fedendo ainda, né? Naquele pátio de Versalhes. E eles falam, bicho, tá errado? Tá errado isso. Só que a burguesia tá no meio, certo? E eles falam, vamos sair do sol primeiro? Vamos. Eles vão para outra ala. Eles estão num braço assim, vão para o outro braço, aonde tem uma quadra. É a parte de serviços. Tem cozinha, tem estábulo, tem a coisa das armas. Daí tem uma quadra de pela. Era um badminton fresco lá. Era um ambiente mais simples, mas era coberto do sol. Chega lá, o que está acontecendo? Que droga é essa? Não sei o que lá. Algumas pessoas sobem em cima de uma mesa que tinha lá para fazer um discurso, mais assim, empolgado, e eles fazem um juramento. Gente, século XVIII, juramento, dar a palavra, é mais ou menos importante do que hoje, século XXI. Muito mais. Ainda mais que cada um deles está lá representando uma região da França. E eles falam, estão zoando com a gente. A gente vai se reunir. O rei não vai impedir. A gente vai se reunir e quer saber? A gente vai fazer uma constituição. Só que assim, eles estão conspirando contra o rei na casa do rei, né? Sempre tem um X9, né? Alguém vai lá contar pro rei, ó, estão lá se reunindo. Você colocou isso para fora, estão lá se reunindo na tua casa. Daí o rei manda eles para fora. Só que antes do rei colocar eles para fora, eles combinaram local, hora e data. Amanhã. Não é do tipo, vamos ver onde é que a gente vai se reunir. Não tem celular, não tem WhatsApp. Amanhã em Paris, rapaziada, fechou? Que fica ali a 23, 24 quilômetros de Versalhes. Isso para eles era um pulo. Beleza? Amanhã na prefeitura. Prefeitura, em toda a França, chama Hotel de Ville. O hotel ele tem uma configuração diferente nessa época. Na prefeitura de Paris é que a gente vai se organizar. Por quê? Porque tinha um burguês que era prefeito de Paris. Será que todo mundo, era mais ou menos umas 600 pessoas, no dia seguinte manter a sua palavra? Não, sempre tem os fogos de palha, né? Vamos, não, foda-se, vou pra casa. Não tem isso. Mas assim, não foi 600, mas umas 400 foram. Chegou lá, essa prefeitura também tinha um local de reunião, que é da onde vai sair o termo político esquerda e direita, da onde antes já existia esse posicionamento físico, quando o rei estava falando. Daí o rei está lá falando e você concorda com o rei. Daí você já dá um passinho assim para a direita do rei. O rei está falando e você quer mostrar que você não é a favor do rei, daí você dá um passinho assim para a esquerda.
Só que ali vai ficar muito externalizado. Direita são os mais conservadores. Esquerda, os mais radicais, os mais doidão. Beleza. Quando o rei fica sabendo, no dia seguinte, a galera se reuniu para continuar a reunião que ele não deixou continuar lá, não é que ele não deixou. Olha que safado, sabe o que ele fez? Ele mandou fechar a porta, sabe por quê? Para perder por WO. Ele abriu a sessão, a última sessão da Assembleia Nacional Constituinte, e falou, gente, estamos aqui para votar, então, finalmente, como que vai ser o tipo de voto, e decidiu o que a gente vai fazer. Primeiro estado, presente, presente. Segundo estado, presente, presente. Terceiro estado, não compareceram, rei. Não compareceram? Tudo bem, eu represento eles. Vamos lá, primeiro estado, o voto vai ser por estado, beleza? Segundo estado, estado. Terceiro estado é concordar. Vamos votar, então? Votação é o quê? Aumentar os impostos? Fechou. Então, ele faz com que a decisão de aumentar os impostos seja uma decisão da Assembleia, mas não foi. Só que nem sabendo disso, não precisava saber disso, os deputados do terceiro estado já sacaram a malandragem, que alguma coisa estava errado, e se agilizaram, porque já tinham a inspiração, já tinha tudo na teoria, só faltava a prática. Entenderam isso, minha gente? Beleza. Quando o rei fica sabendo no dia seguinte, a galera tá lá, se reunindo, acho que... Ele fala, meu, que preguiça. E realmente, falando para ele, rei, é uma revolução. Ele falou, que revolução, você é idiota. Meu merda, é só uma revolta. Daí ele vai lá e manda, sabe quantos soldados para tirar a galera da prefeitura? 15. 15 soldados, gente. 15 soldados. Só que assim, do dia 10 pro dia 11, aqui é que vem a parte importante. O que eu tenho que saber dessa primeira fase? Do dia 10 pro dia 11, aquela galera que tá lá na prefeitura, que tá fazendo aquele discurso, igual era em Roma, que tinha um porta-voz, um arauto falando e tal, pega e convoca, rapaziada, Paris era a capital mais populosa da Europa. Paris tinha 600 mil habitantes. Todo mundo que puder, vem aqui, se inscreve na Guarda Nacional. Se alista na Guarda Nacional. Vem mulher, vem criança, vem velho, vem tudo. Vem com rastelo, vem com massa de pão, sei lá, com o que tiver. Vamos defender isso aqui. É aqui que a gente vai fazer a nossa Constituição. Gente, em um dia, se a gente começar um negócio aqui na frente da onde a gente está tendo aula, falando para a galera vir se alistar no nosso exército, que a gente vai mudar as leis. Quantas pessoas vão se alistar? Difícil, né? Isso que tem internet, tem WhatsApp, dá pra fazer no Instagram uma live, um negócio assim, né? Sabe quantas pessoas se alistaram na Guarda Nacional de tão puto que eles estavam? 3 mil. Em um dia, 3 mil. Daí chega lá, os 14 soldadinhos. Não tinha 3 mil na frente, tá? Mas tinha lá uns 200. Pois é. E daí estavam lá tipo uma falange espartana, assim. Por quê? Porque de madrugada, os artesãos parisienses fizeram um esforço coletivo e fabricaram algum tipo de arma rápido para que essas pessoas, esses cidadãos, pudessem defender dos soldados do rei. Lanças. Pega um palitinho, faz lá a pontinha, pá, isso aqui afia, põe, pá. Imagina que você chega sendo soldados. Você chega lá, pá, vou defender o rei. Daí você vê aquele porco espinho gigante, aquele povo babando, assim. Fala, meu Deus do céu, já era, foda-se. Mas alguns retardados tiram a espada da cintura. Viva o rei, vai ser empalado, parabéns. E daí morre. Não interessa quantos morreram do rei. Interessa que, assim, já é o início. Eles defenderam um órgão político que os está representando. Por isso que a Guarda Nacional é importante, certo? Quando eles matam os soldados do rei, daí o rei fala, opa, agora o bicho está pegando. Só que o rei não tem um exército sobrando de prontidão. Por isso que ele não cobra impostos nobres. Ele tem que falar com os nobres para os nobres mandarem homens para que ele possa tomar de volta a cidade. E isso demora um tempo. E é nesse tempo que essa Guarda Nacional vai tomando vários lugares de Paris, inclusive a Bastilha. E eles tomaram a Bastilha por quê? Pode ser pelo símbolo, mas vamos pensar. Eles têm que pegar uma coisa prática, a simbólica é importante. O que tem na Bastilha que eles querem? Pólvora. A pólvora é mais cara do que a arma. Então eles já tinham pego armas no Hotel des Invalides, que era um hospital, também um quartel, e daí vão atrás da pólvora. E conseguem. Porque o Bernard de Launay, que era o comandante lá, nunca tinha visto a galera querendo entrar na Bastilha, ficou ali bem instável, e a pessoa de cabeça quente toma a decisão errada, ele fez cagada, ele abriu a porta. Já era. Vai morrer, obviamente. Caiu a Bastilha, legal. Caiu a Bastilha, gente, não confundam. Eu nem escrevi ali, mas não confundam. Todo mundo conhece o período do terror, certo? Período do terror, que está aqui na segunda fase, é diferente de Semana do Grande Medo. Semana do Grande Medo é depois da queda da Bastilha. Sabe aquele filme The Purge?
que é Uma Noite de Crime? Foi uma semana que todo mundo, assim, os mais doidão, lavaram a alma. Na França inteira, todo mundo exorcizando os seus demônios e se vingando de todas as coisas. Só que teve coisa muito triste que aconteceu. Por exemplo, esses revolucionários que saíram espancando pessoas, destruindo igrejas, invadindo casas de nobres, invadiram um convento na periferia de Paris. Um convento que a abadesa já tinha vazado. Sobrou lá 8 meninas. E quando eu falo 8 meninas, eram meninas assim, entre 11 e 22 anos de idade. Uma década ali, né, que variava da noviça. E daí eles vão lá para roubar a comida, roubar as riquezas, só que além disso, eles estupraram coletivamente aquelas meninas e depois eles espancaram elas nas vias públicas e depois eles decapitaram elas e saíram com as suas cabeças penduradas em lanças, assim como de nobres, de clérigos e tal. Essa foi a semana do grande medo, aonde não tinha ninguém, era de ninguém. E o crime rolou solto. E essa semana do grande medo termina com eles invadindo o palácio de Versalhes, aonde eles vão de Paris para Versalhes para pegar, será que o rei ou tem alguém mais importante que o rei? O que vocês acham? Tem alguém mais importante que o rei. Eu estou no século XVIII. A história ela é machista até a Primeira Guerra Mundial. Quem que é a culpada de todos os males? A rainha, a Maria Antonieta. Por quê? Porque ela nem francesa é. Ela era, lembra que eu comentei com vocês? Austríaca. Então, alguém tem que ser a culpada de tudo. E, na real, eles foram lá para pegar aquela... Eles faziam um trocadilho, né? L'Autrichien, l'Autrichienne. L'Autrichien seria a austríaca. L'Autrichienne seria a outra cadela. Então, chamavam ela de cadela. E foram lá para catar a Maria Antonieta. Foi por um triz que essa família não foi morta com as mãos dos revolucionários. Parece que uma consciência coletiva tomou conta quando a família, reunida no quarto do rei, espremida assim no canto, e a galera falando, tá dominado, vamos pensar. Porque, querendo ou não, você tem uma coisa lá da Idade Moderna muito forte no coração de gerações, que é a teoria do direito. Se eu tocar nele, eu posso me dar mal. Não é verdade? Então ele virou um prisioneiro. Beleza. Quando o rei e a rainha são prisioneiros em Versalhes, depois vão ser transferidos para Paris, você vai ter os documentos sendo feitos. Coloquei aqui de laranja. Lei Le Chapelier. Já ouviram falar? Lei Le Chapelier, gente, pensa. Revolução Industrial está começando desde 1760, certo? Eu estou aqui em 1791. 3 décadas é bastante, certo? Tem fábrica na França? Todo lugar começou a Revolução Francesa. Começa com uma carga horária de trabalho alta ou baixa? Alta. Condições legais? Salários baixos. E a galera vai se rebelar? Vai. A burguesia é que está fazendo a revolução. Então, se estou fazendo a revolução, já vou fazer uma lei que proíba o quê? Proibir greve, proibir sindicato, qualquer agremiação de trabalhador. Então, você percebe que ela não começou nada democrática, certo? Os documentos dessa fase que são importantes. O mais importante, gente, a Revolução tinha 1 mês. Eles fizeram a Declaração dos Direitos do Homem. Não é ser humano, é homem. Fizeram a Constituição Civil, cidadão, do clero. Agora, o que significa? Que todo membro da igreja é um funcionário da França. Tipo, bater ponto. Faz o que quiser? Não. E o mais importante, uma revolução precisa de dinheiro. Confisco de todos os bens da igreja. Como é que a revolução foi feita? Confiscando bens de nobres e da igreja. Será que o Papa ficou puto? Excomungou a França inteira. Vai tudo pro inferno. E a galera, foda-se, já estava no inferno mesmo. Agora o documento mais importante. Constituição de 1791. Continua a monarquia, só que não mais, porque está limitada por uma Constituição. Fim dos privilégios feudais. Aquela coisa dos nobres cobrarem talha, banalidade, corvéia, lembra aquelas coisas? Acabou com essa merda. E o voto. Revolução burguesa. É o mais importante. O voto, gente, pelo menos ele está existindo, mas ele é masculino e censitário. Tem que ter uma renda para votar. Beleza? Fica faltando só as 2 últimas fases, mas a principal que é cobrada de vocês é a primeira fase. E a transição de uma para outra é quando o rei, que assinou todos esses documentos, faz o quê? E é pego. Porque é
Burro. Porque ele se entregou, ele estava quase escapando, quase, mas ele acabou se entregando, daí ele vai ser executado no dia 21 de janeiro de 1793. Fechou, meus amores? Obrigado pela atenção, desculpa pela minha bagunça.